O Botafogo entrou em campo com tudo para manter sua vantagem e se aproximar ainda mais do título, mas a tarde não foi como esperado. O time acabou empatando com o Cuiabá em casa e agora vê a disputa do campeonato completamente em aberto. Vamos entender como é que foi o empate inesperado do Botafogo com o Cuiabá que deixou o Brasileirão em chama. É claro que quando você vê o momento do Botafogo, o momento que o time vive, o momento que o time vem jogando, a forma como ele foi para a final da Libertadores e a vitória no último jogo contra o Vasco por 3-0, é claro que quando você planeja um enfrentamento entre Botafogo e Cuiabá, o primeiro colocado contra o 19º colocado, você coloca amplo favoritismo para o Botafogo. E é amplo favoritismo mesmo. Por quê? Porque além de tudo ele joga em casa no tapetinho. Então é claro que todas as probabilidades, casos de apostas, colocavam o Botafogo como amplo favorito e ganhador, até os rivais. Então era praticamente jogo ganho. E não foi isso, obviamente, que aconteceu. Então, sabendo do favoritismo que o Botafogo tinha e da obrigação que ele tinha de manter os 6 pontos contra o Palmeiras, o Arthur Jorge ele manda o time com o que tem de melhor. Então ele foi com John, Vitinho, Bastos, Alexander Barbosa e Alex Telles, Gregory Marão Freitas, Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada e Igor Jesus. Esse é o time titular do Botafogo. Claro que alguém ainda coloca o Júnior Santos, mas como ele está voltando de lesão, ele ainda não é titular. Então o Arthur Jorge ele manda o que tem de melhor. Por quê? Porque ele vê a probabilidade certa de ganhar o Campeonato Brasileiro. Só que o que a gente viu ao longo do jogo e o que era previsível é que o Cuiabá ele ia entrar em campo para se defender. Então, obviamente, ao invés de prezar pela vitória, o Cuiabá ele ia buscar um ponto. Apesar de ele estar na 19ª colocação, arrancar o empate contra o Botafogo é completamente heróico. E foi isso exatamente que aconteceu. Não por acaso, o Cuiabá, esse foi o 5º jogo que o Cuiabá não alcançou 5 finalizações no Brasileirão Série A. Tá? O Cuiabá, ele terminou o jogo com 3 finalizações. 3 finalizações contra o Botafogo. E quando você vê os desenhos dos 90 minutos, você vê que o Botafogo ele tentou de todas as formas ganhar a partida. Apesar do primeiro tempo você ter uma excelente marcação do Cuiabá, muitas vezes com linha de 5, outra com linha de 4, outra com dobra de marcação, principalmente no Luiz Henrique, você vê que o Botafogo tentou de tudo, tá? O Arthur Jorge, desde o primeiro tempo até as mudanças da segunda etapa, ele tentou todas as formações táticas que você pode imaginar no Botafogo. O Botafogo ele teve 28 finalizações, tá? O maior número do time em um jogo que não marcou gols no Brasileirão. Por quê? Porque se fosse contar, por exemplo, o Palmeiras não fazendo gol contra o Grêmio, o Palmeiras teria o maior número de finalizações sem fazer gol, mas esse foi o maior número de finalizações sem um time fazer gol, tá? E o Botafogo terminou o jogo com 74% de posse de bola, tá? Esse foi o maior número do Botafogo nos últimos 10 anos de Brasileirão, nas últimas 10 temporadas. Então o Botafogo nunca teve tanta posse de bola quanto agora, né? Quanto teve nessa partida. E isso muito explica a aplicação tática que o Cuiabá teve, tá? O Botafogo, ele entrou no seu 4-2-3-1, ele viu que ele tinha muita dificuldade de entrar pelo meio, o Thiago Almada, ele flutuava ali entre a linha de defesa e tentando carregar a bola para dentro, tocando pro Luiz Henrique, ora pro Luiz Henrique, ora pro Savarino caindo pro meio e pro lado também, e você vê que tinha tentado a infiltração do Igor Jesus. Mas a aplicação tática do Cuiabá estava tão excelente, que estava alguns chutes fora da área. Então, por mais que tiveram finalizações dentro da área, o Botafogo ele passou a arriscar de fora da área também com o Marlon Freitas. Então você vê que teve insistentes tentativas. Já na segunda etapa, o que aconteceu foi o Arthur Jorge passando a colocar o Júnior Santos, tirando o Thiago Almada, e chegou uma hora que estava jogando com 3 atacantes. Estava jogando com o Tiquinho, com o Igor Santos e com o Júnior Santos. O Igor Jesus e com o Júnior Santos. E por mais que você possa pensar que ele não estava com meio campo, mesmo assim o Botafogo ele foi entrando. Ele teve finalizações, o zagueiro do Cuiabá tirou em cima da linha, foi acertada a trave. Então assim, o Botafogo tentou, tá? O que foi esbarrado foi na ótima marcação do Cuiabá. E isso a gente precisa falar. A gente só fica falando da chance que o time perdeu, mas a marcação do Cuiabá ela foi predominante. E o Botafogo tentou de tudo, bola aérea, bola no chão, mas você vê que tinha uma aplicação tática de não deixar o meio-campo do Botafogo funcionar e não deixar suas jogadas pelos lados, que é o principal forte do time. Então muitas vezes você tinha uma dobra no Luiz Henrique, você tinha uma dobra no Savarino, você tinha uma dobra no Almada e deixava o Igor Jesus encaixotado.
Na segunda etapa, quando você tem mais atacantes, você tinha opções de atacantes empurrando a marcação para trás, no caso, como foi o caso do Tiquinho Soares. E você tinha alguém infiltrando por trás. Então por isso que o Júnior Santos ele passou a ter mais chance. Então o Botafogo ele tentou de tudo. Tem dias que a bola realmente não entra. E foi isso que aconteceu. E no caso o Cuiabá ele conseguiu se sair predominante da sua estratégia. Não é terra arrasada, nem nada. Tanto que a torcida terminou o jogo aplaudindo o time. Por quê? Porque o time tentou, de fato. Mas, por outro lado, você tem que ressaltar que o Palmeiras ele sorri com isso. Então, se a gente for repassar os jogadores que estiveram em campo, John, uma atuação segura, ele não foi muito exigido nem nada. O Vitinho, apesar dele tentar algumas jogadas que ele perdeu, ele conseguiu sair predominante, principalmente nas ultrapassagens, tentando fazer cruzamento. Bastos, Alexander Barbosa, não tenho nada para falar. Por quê? Porque como o Cuiabá ele tinha a opção do contra-ataque, jogar por uma bola, o Zílio Pita ele ficou encaixotado no meio dos dois, e principalmente quando eu tinha a opção do contra-ataque, os zagueiros eram rápidos o suficiente para conseguir recuperar a bola na velocidade. Então, ótima partida dos zagueiros. Alex Telles, também gostei da partida do Alex Telles, dando apoio, às vezes caindo por dentro, fazendo cruzamentos. Alex Telles fez uma partida boa, né? Gregory é uma partida ok, tá? Ele não conseguiu infiltrar tanto quanto ele conseguiu infiltrar nas outras, como por exemplo na partida contra o Peñarol, por conta dessa marcação no meio-campo, não deixando o meio-campo do Botafogo funcionar. Mas o Gregory fez uma partida, né, um pouquinho abaixo do que a gente vê, mas muito por conta da marcação. Marlon Freitas foi o que mais tentou no meio-campo, tá? Marlon Freitas ele tentou chutes de fora da área, ele tentou se apresentar, ele tentou dar visão para os jogadores em infiltração, principalmente o Igor Jesus. Então, ótima partida do Marlon Freitas. Luiz Henrique no primeiro tempo ele foi anulado por conta da marcação dobrada do Cuiabá em cima dele, mas na segunda etapa sobrou chance, ele teve finalização, ele conseguiu puxar a marcação. Foi a partida do Luiz Henrique que a gente está acostumado. Só faltou realmente o gol e caprichar mais nas finalizações. Savarino. O Savarino para mim ficou um pouco devendo. Eu acho que ele deveria arriscar um pouco mais de fora da área, porque teve algumas chances para isso. Ele preferiu o passe, por conta da confiança que tem no time, etc. Mas acho que o Botafogo poderia ter arriscado um pouco mais ali de fora da área, tentado arriscar e tendo mais acerto no alvo, coisa que o Savarino sabe fazer. Almada, eu não teria tirado o Almada, tá? Aliás, eu teria mantido o Almada e ter tirado o Savarino, tá? Mas tiveram notas muito próximas no SofaScore, mas eu teria mantido o Almada. Então eu teria mantido o Almada porque ele tem um bom passe, ele tem uma ótima visão e é coisa que ele estava fazendo dentro da partida. Igor Jesus eu teria tirado logo no intervalo, porque via que ele estava encaixotado, eu via que ele não conseguia se livrar muito da marcação e ele perdia na velocidade. Quando você via que ele apostava a corrida com os zagueiros, ele perdia na velocidade. Então eu teria tirado o Igor Jesus e teria colocado o Júnior Santos logo no intervalo. A situação que fica o Botafogo ele ainda tem uma gordura, ele ainda está em 4 pontos à frente do Palmeiras, mas ele já vê que os outros estão chegando. O Flamengo ele está com 58, o Internacional ele venceu, foi a 59, o Fortaleza está ganhando e está indo a 63, o Palmeiras foi a 64. Então é o seguinte, o Botafogo ele ainda tem uma gordura, se manter assim até o final do campeonato ele é campeão, mesmo perdendo o jogo direto contra o Palmeiras, mas precisa abrir o olho. É uma gordura que pode ser retirada devido à sequência que o Botafogo tem. O Botafogo ainda vai encarar o Atlético Mineiro, vai encarar o Internacional, na sequência o próprio Palmeiras, então você vê que é uma sequência complicada. Mas ainda tem uma gordura, ainda consegue se manter. Vamos ver se vai conseguir até o final. Mas que o campeonato voltou a ter emoção, isso voltou. Quero saber a sua opinião. Você acha que o Botafogo ele ainda pode ser campeão? Deixa aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto e até a próxima. Valeu!